de número 48, começando ao vivo aqui com vocês nessa terça-feira, 10 da manhã, no nosso Macarrão Talk, pra gente falar sobre macarrons, empreendedorismo e principalmente para eu ajudar vocês a se libertarem através do conhecimento. Porque fala a verdade, tem coisa melhor do que a gente ter conhecimento? Não tem. Sabe por quê? Porque conhecimento, para a gente ter conhecimento, a gente precisa estudar. Segundo, a gente precisa investir o nosso tempo. E terceiro, quando a gente tem conhecimento, ninguém tira isso da gente. Então não tem como a gente pegar, simplesmente comprar uma cápsula de conhecimento. Isso não existe. A gente precisa estar exercitando isso todos os dias um pouquinho. Então eu fico sempre muito feliz quando tem aqui um monte de gente me acompanhando ao vivo, muita gente que assiste depois também. Parabéns aí a todos vocês, todas vocês que investem o tempo de vocês em conhecimento, porque conhecimento é o que liberta a gente dos mitos, das falsas ideias, das mentiras. E é por isso que as minhas passarinhas saem sempre voando por aí, né? Porque elas têm conhecimento. Conhecimento ninguém tira da gente. Não esquece disso. Bom, gente, na aula de hoje, eu já vou direto ao ponto, porque hoje a aula vai ser batidão, né? Eu tô com uma mentoria para dar daqui a pouquinho, então não vou ter muito tempo aqui. Porém, estou aqui. Você viu, né? Você viu que toda terça-feira a gente está aqui, mesmo na correria. Na aula de hoje, eu resolvi trazer um tema bem legal para vocês sobre saborização das coques dos macarrons, né? Para quem não sabe, para quem está começando nesse mundo dos macarrons agora, os macarrons chamam muito a atenção pelo seu colorido, né? O macarrão amarelo, o macarrão rosa, o macarrão vermelho, laranja, enfim, azul, a cor que você quiser, você pode fazer o seu macarrão. O que muita gente não sabe é que a cor do macarrão não traz sabor para ele. O que traz o verdadeiro sabor para o macarrão é o recheio. É claro, o biscoitinho do macarrão tem sabor? Tem, mas é um sabor neutro de merengue com uma mistura de merengue, na verdade, com farinha de amêndoas, tá? Então é um biscoitinho assim, é um biscoitinho de amêndoas, o macarrão. Porém, quando a gente coloca o recheio ali dentro, é isso que vai trazer o sabor super delicioso e aquela textura maravilhosa que deve ter o macarrão, aquela crocância, leve crocância por fora, e aquela maciez e umidade por dentro. Quem traz isso para o macarrão é o recheio, tá certo? Então, na aula de hoje eu quero falar com vocês um pouquinho sobre saborização dos macarrons. Será que é possível saborizar as coques dos macarrons? Se você não sabe, coque é o nome do biscoito, tá? E a gente chama de coque, esse termo vem do francês, né? Da palavra coque. E coque quer dizer uma conchinha. Então o biscoitinho do macarrão parece uma conchinha, né? Essas coquezinhas, como eu disse, geralmente elas não têm sabor. Porém, é possível sim saborizar as coques dos macarrons. Nem pedi para vocês hoje, para vocês deixarem o like aqui no vídeo, né? Antes de a gente começar a aula, que olha só que tema legal que eu resolvi trazer para vocês hoje. Aproveita, já deixa aqui o like embaixo do vídeo, você não paga nada por isso. E o YouTube vai distribuir aqui esse conteúdo, me ajudar a fazer com que mais pessoas também se libertem através do conhecimento, assim como você está fazendo aqui, e não custa nada para você fazer isso. E também aproveita que você parou para deixar o like, para você clicar aqui embaixo e se inscrever no canal. Também não custa nada por isso e você vai estar recebendo os meus conteúdos gratuitos por aqui, tá bem? Então vamos lá, vamos continuar a nossa aula, agora que você já deixou o seu like, me deixou mais feliz ainda.
Vamos falar um pouquinho sobre saborização das coques. É possível saborizar as coques? Sim, é possível sim saborizar as coques dos macarrons. Inclusive, para quem não sabe, um dos melhores macarrons da vida, assim, minhas alunas sabem o quanto é maravilhoso esse macarrão, são os macarrons feitos com uma coque de chocolate. Então, como que a gente faz essa coque de macarrons de chocolate? Não é simplesmente o corante que vai deixar a coque marronzinha, mas o próprio cacau. Então, a gente pode adicionar o cacau dentro da massa do macarrão para que a casquinha seja saborizada com o chocolate. E, gente do céu, como fica maravilhoso. Vocês têm que provar esse macarrão. Sinceramente, se a sua concorrência faz macarrão de chocolate e você fizer macarrão de chocolate com a coque saborizada com cacau, menino do céu, os clientes vão se apaixonar por você, vão querer dar um beijo em você, um abraço, porque é muito, muito saboroso. Tem alguma aluna aqui que faz já os macarrons com cacau na massa, o chocolate? Fica absolutamente incrível, de verdade. E o legal é que você pode fazer umas combinações não só do macarrão de chocolate, né? Saborizar, por exemplo, a coque com o cacau e no recheio fazer um trabalho ali de uma mistura de recheios, ou chocolate ao leite, ou chocolate meio amargo, ou chocolate ao leite com caramelo, ou o caramelo salgado com a saborização da casquinha de cacau, fica fantástico. É um recheio de café, né? O cappuccino cremoso que eu ensino para os alunos lá no curso, fica fantástico também. E tudo isso com essa combinação de saborização da massa, né? O que é importante quando a gente saboriza a nossa massa de macarrão? É importante que você utilize um ingrediente que não vai desestabilizar a sua massa de macarrão, tá? Assim como os corantes, a gente recomenda o uso ou do corante em pó, que não vai levar umidade para sua massa, ou o uso de corante em gel, mas em pequenas quantidades, porque se abusar no corante também dá problema na massa do macarrão, destabiliza, tá? Então, o que é importante é você utilizar um ingrediente seco, tá? Eu vou dar alguns exemplos aqui do que você pode utilizar para você saborizar e trazer um gostinho a mais, um sabor a mais na sua coque do macarrão. Você pode utilizar oleaginosas, tá? Se você acha que a casquinha do macarrão não tem muito sabor ou o sabor está muito sutil, né? Com as amêndoas, a amêndoa tem um sabor sutil, você pode, por exemplo, utilizar alguma outra oleaginosa, como o amendoim, tá? Mas não é legal você colocar amendoim em todos os sabores, não, tá? Você pode fazer, por exemplo, um macarrão ali de amendoim com baunilha, amendoim com chocolate, fica fantástico. Amendoim com caramelo, meu Deus do céu, fica parecendo aquele o Snickers, né? O chocolate, fica maravilhoso. Então, o que eu recomendo? Substitui 30%, entre 20% e 30% da sua farinha de amêndoas por uma outra oleaginosa. Então, essa outra oleaginosa pode ser a farinha de pistache, pode ser a farinha de amendoim, pode ser a farinha de castanha do Pará, tá? Tem que ser alguma castanha, alguma oleaginosa que traga algum sabor, tá? Porque senão não faz sentido também você saborizar a sua coque do macarrão e no final das contas não ter um sabor para o seu macarrão, certo? Então fica fantástico você saborizar uma casquinha do macarrão com a farinha de pistache para você fazer o macarrão de pistache. Nossa senhora, deu até água na boca aqui, de tão gostoso que isso fica. O de amendoim, como eu falei, fica super saboroso, não custa caro para fazer porque a farinha de amendoim é barata.
aproveita, porque no Brasil a gente ama amendoim, né? A gente adora paçoca, a gente gosta muito de amendoim e fica muito bom o macarrão de amendoim, gente. Isso eu ensino lá no meu e-book de recheios para macarrons. É muito fácil de fazer a ganache de amendoim. Então, fazer a ganache de amendoim e fazer a coquezinha ali de chocolate ou a coque com própria farinha de amendoim, misturada com a farinha de amêndoas, fica fantástico, tá? Outra possibilidade, como eu falei, é o cacau. O cacau já é um macarrão um pouquinho mais complexo de ser feito. Não é simplesmente adicionar o cacau dentro da massa. Meus alunos sabem do que eu tô falando. Porque o cacau, ao contrário das oleaginosas, ele é um ingrediente que vai absorver toda a umidade da sua massa. Então a sua massa vai ficar ultra pesada. E aí várias coisas podem acontecer com o seu macarrão. Macarrão murcho, que ele murcha todo no forno, o macarrão que fica assim no fundo, o macarrão que fica com a textura de chiclete. Então a gente tem que adaptar muito bem as proporções para colocar o cacau dentro da massa. Não é simplesmente, eu vou substituir 30 gramas de farinha de amêndoa, 30%, né? Como eu falei no caso das oleaginosas. Não funciona desse jeito. E fica assim fantástico. E, gente, pelo amor de Deus, vocês não vão adicionar achocolatado, tá? Tem que ser o cacau 100% na massa, para ficar saboroso mesmo, tá certo? Outra coisa que vocês podem utilizar, alguns outros exemplos, assim, de ingredientes secos que vocês podem utilizar. Vocês podem utilizar a baunilha, tá? A baunilha em pó, o cumaru. Quem aqui conhece o cumaru? Cumaru, também conhecido como a fava tonka, é um ingrediente super brasileiro. É conhecido também como a baunilha brasileira, tá? É muito caro aqui na França, gente. Nós somos apaixonados pela fava tonka e custa uma fortuna. Então, vocês que estão aí no Brasil, aproveitem para utilizar e conhecer a fava tonka, que a confeitaria brasileira vai agradecer vocês. Ao invés de comprar baunilha, que vem lá de Madagascar, que vem lá de não sei aonde, ou você pode utilizar a baunilha brasileira, que agora o Brasil também é produtor de baunilha, da baunilha do Cerrado, e isso é maravilhoso para a confeitaria brasileira. E uma outra opção de substituição, como eu falei, é a fava tonka. Então você pode colocar ali algumas raspas de fava tonka dentro da sua massa de macarrão, que vai saborizar e deixar a sua massa ainda mais gostosa, mais saborosa, tá? Em termos de sabor, em termos de cheiro também, vai ficar muito gostoso. E se você combinar com a ganache, então, vai ter uma explosão de sabores ali. A experiência gustativa do seu cliente vai ser única. Por quê? Porque você sabe que sua concorrência não faz isso. Que a sua concorrência talvez não esteja aqui todas as terças-feiras assistindo às aulas do Macarrão Talk como você assiste. Então, bora lá saborizar as massas dos macarrons. O que mais que vocês podem utilizar para saborizar? São alguns temperos que não tem sabor, tá? Por exemplo, ai, gente, me fugiu o nome. Amarelo. Parecido com açafrão. Eu esqueci. Ele tem um sabor bem sutil, tá? Ele é utilizado mais para dar cor do que sabor, tá? Para quem gosta de uma pegada mais natural, de utilizar menos corante, é bem bacana também. Para quem trabalha com os macarrons salgados, né, que são os macarrons agridoce, combinação de doce com salgado, eu acho bem legal também a gente saborizar a casquinha do macarrão. Então a gente pode utilizar a páprica, o açafrão e qualquer outro tempero que seja mais sólido, tá? Só não pode ser nenhum tempero líquido, tá certo? Então você vai poder utilizar
um pouquinho de sal. Você vai poder utilizar também a pimenta do reino, tá? Ou qualquer outro condimento que seja sólido, que seja em pó. Mas você também vai poder saborizar a massa do macarrão e olha, isso daqui ninguém fala pra vocês, mas eu falo. E isso daqui também é conteúdo de curso, então aproveita para você anotar isso daí, que a sua concorrência não tá aqui, então aproveita lá. É utilizar os óleos essenciais, tá? Colocar ali 1, 2 gotinhas de óleo essencial na sua massa de macarrão. Na sua massa de macarrão de laranja, por exemplo. Você coloca ali 1, 2 gotinhas de óleo essencial de laranja. Nossa, gente, fica assim fantástico. 1, 2 gotinhas de... uma gotinha, não vou nem falar 2 porque é super forte, né? O óleo de menta. Fica super saboroso para um macarrão de chocolate com menta, que tem lá no meu e-book de recheios também, é um dos sabores. Então dá para utilizar qualquer tipo de óleo essencial. Eu tenho uma aluna, inclusive, que desenvolveu um sabor muito bacana, eu nunca testei, mas deve ficar maravilhoso, que é o sabor de capim santo. E a gente encontra esse extrato de óleo natural de capim santo. Você só tem que tomar cuidado com uma coisa, gente. No Brasil a gente ainda não está muito acostumado a usar óleos essenciais, aqui na Europa é super comum, tá? As pessoas usam para tratamento, usam para odorizar a casa, né? Então aqui tem essa cultura do óleo essencial, no Brasil isso ainda está chegando. E tem diversos tipos de óleo essencial, tá, gente? Então tem o óleo essencial culinário, aquele que você pode utilizar na sua comida, na gastronomia, na confeitaria, e tem aqueles que não são de consumo, tá? Tem alguns que só são utilizados para no difusor de aroma para o ambiente, tá? Então isso, toma cuidado quando você comprar um óleo essencial que seja de uso culinário, tá? Por exemplo, para quem tem o meu e-book ou para quem está no curso de macarrons, lá eu ensino a fazer a pasta saborizante de pistache caseira. E lá a gente utiliza o óleo essencial das amêndoas para realçar o sabor do pistache, tá? Se você procurar aí nas suas embalagens, na composição de uma pasta de pistache que você compra aí no mercado, vai estar lá marcado aromatização com amêndoas, né? Com óleo, extrato de amêndoas, enfim. Às vezes é natural, às vezes é artificial. Então o que eu recomendo é a utilização do óleo essencial natural, tá bem? Nossa, gente, começou a chover aqui. Do nada começou a chover. Já tava meio cinza e agora começou a chover. Deixa eu ver que horas são aqui pra gente não perder o horário. Pra eu não perder o horário, né? Que daqui a pouquinho eu falei pra vocês, eu tenho uma mentoria pra dar. Então, a aula vai ser curta, rápida e direta ao ponto. Pessoal, vocês também podem utilizar condimentos ou ingredientes secos para vocês polvilharem no macarrão, tá? Isso é muito legal para vocês não perderem tempo na cozinha. Então, por exemplo, você faz lá uma receita grande de macarrões brancos, tá? Sem corante. Então, uma fornada você vai colocar só o macarrão branco, uma outra fornada você só vai colocar o coco por cima, tá? E uma terceira fornada você vai colocar, por exemplo, o cacau em pó, tá? Por cima. Então você vai ter 3 tipos de coques diferentes numa mesma receita. E com esses 3 tipos de coques você pode fazer 3 sabores no seu catálogo. Você pode fazer, por exemplo, o macarrão branco de baunilha ou fava tonka, enfim. Você pode fazer o seu macarrão com cacau por cima, sei lá, o de cappuccino, tá? Tô dando ideias aqui, o de cappuccino, e aquele que tinha coco por cima, que vai ser o seu macarrão de cocada.
Então, isso vai permitir com que você ganhe muita velocidade na sua produção e ao mesmo tempo você consiga aumentar o número de sabores dos seus macarrons. Vai ficar muito mais fácil você produzir, né? Do que você trabalhar com 10 cores diferentes e ter que ficar produzindo uma nova receita para fazer uma cor, tá? Então, essa dica vale ouro e muitas vezes eu fiz isso, gente. Ou eu fazia isso, ou eu combinava as cores das coques, né? Pegava uma coque vermelha, uma com uma verde e fazia um sabor diferentão lá no meu catálogo. Por quê? Porque eu não tinha tempo também de ficar fazendo 10, 12, 15 cores de macarrons, né? Não faz sentido nenhum. É legal você ter o macarrão ali todo coloridinho, claro, para o seu cliente, mas também tem que levar em consideração o tempo que isso vai levar para você fazer isso na sua cozinha, tá certo? Então é isso, gente. Falei para vocês que a aula de hoje ia ser rápida e direta ao ponto. Peço até desculpas, porque geralmente eu gosto de aprofundar mais as aulas com vocês, conversar um pouquinho mais, mas hoje realmente eu não consegui essa mentoria que não estava prevista, a gente não conseguiu encontrar outro horário, outra data, então teve que ser, vai ser logo depois aqui da nossa aula. Mas eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aproveitado dessa aula. E depois vocês me contam aqui nos comentários se vocês já testaram algum tipo de saborização, né, que eu não falei aqui. Pode ser que você já faça algum tipo de saborização que tenha ficado muito saboroso aí para os seus macarrons. E pode ser que eu ainda não conheça essa ideia. Então, usa a tua criatividade aí. A única regra é utilize ingredientes secos, no máximo ali o óleo essencial, mas vai ser 1, 2 gotinhas e isso não vai destabilizar a sua massa. Então essa aula aqui do Macarrão Talk, apesar de ela ter sido curta, foi uma aula bem legal e para quem faz parte do curso Fórmula Macarrão 360, tem um módulo específico lá só para saborização das coques dos macarrons. Então vocês tiveram aqui uma partezinha do que as passarinhas têm lá do outro lado no ninho, tá bom? Gente, um beijo grande para vocês, bisu bisu, fiquem com Deus e a gente se vê na terça-feira que vem, aqui às 10 da manhã ou amanhã para quem está lá no Instagram às 10 da manhã. Vocês sabem que toda quarta-feira é dia de live, tá bom? Beijão, beijão, bisu bisu e até semana que vem. Tchau, tchau!